Olá a todos, começamos hoje com a vista da torre de TV da cidade, que também será visitada no futuro próximo. E a ideia do vídeo de hoje é mostrar o MixC, que é o shopping mais recente, né, aqui da cidade. Ele foi inaugurado no finalzinho do ano passado e atraiu a quantidade bem grande de turistas nas primeiras semanas, o que é bem normal aqui, né? Mas hoje, né, o dia que eu gravei era uma segunda-feira após feriado. Então eu vim justamente para pegar o lugar mais vazio mesmo, sem muita gente no caminho e para dar para ver um pouco melhor, né? Primeira coisa que a gente nota aí são essas luzes nas árvores. Para nós da América do Sul, geralmente esse tipo de luz remeteria ao Natal, mas a China não possui nenhum tipo de comemoração oficial do Natal, né? Não é feriado, porém existe aí uma série de lojas, uma série de restaurantes que fazem algum tipo de comemoração e colocam aí árvore de Natal, Papais Noéis, enfim, nada disso é proibido, só não é oficial, né? Aí do lado esquerdo a gente está vendo algumas motos elétricas e alguns triciclos. Esse é um tipo de transporte alternativo que se encontram aí tanto em áreas de shoppings, como em pontos turísticos, ou também em áreas residenciais. Aqui onde eu moro, por exemplo, é bem comum, né? De manhã sempre tem ali uns 4 ou 5 desses para levar os atrasados, né? Às vezes o cara saiu correndo ali, não dá mais tempo de pegar o metrô. Então, esse pessoal do mototáxi não oficial acaba ajudando. Em comparação com o metrô, é obviamente bem mais caro, mas geralmente sai mais barato do que um táxi, por exemplo, ou do que um Didi, que é o aplicativo idêntico ao Uber que a gente tem aqui, né? Ali do lado esquerdo a gente viu um dos lados do shopping, né? Se o shopping é bem grande, então ele foi construído pegando os dois lados da rua. Muito embora esses dois lados sejam bastante diferentes entre si, o próximo vídeo vai ser justamente esse segundo lado. E hoje a gente vai ficar aqui nessa que é a área principal do shopping. Uma coisa interessante que a gente vai ver e que é uma diferença, eu acho que é uma diferença bem notável do que seria um shopping no Brasil, é que no Brasil a gente tem muito essa ideia de um espaço segregado, né? Um espaço separado, talvez, que são lugares que são frequentados por pessoas com mais poder aquisitivo e que uma pessoa de poder aquisitivo mais baixo às vezes se sente até um pouco mal de frequentar, né? Porque vai receber aí olhares estranhos e não vai se sentir confortável naquele ambiente. Aqui na China, e esse é um exemplo bem legal, a gente vê muito menos disso. Então, esse, por exemplo, é um shopping que é um espaço com lojas caras, com restaurantes caros, mas ao mesmo tempo ele foi construído do lado de uma estação de metrô, que é a estação da Torre de TV, e apesar de uma série de lojas caras enfim, e de estabelecimentos que estão direcionados para um pessoal com mais poder aquisitivo, existe também uma série de opções baratas, principalmente para se alimentar, né? Então existe uma praça de alimentação em um desses andares com várias opções que são bem baratas, que é justamente para que mesmo a pessoa que não tem dinheiro às vezes para consumir nessas lojas, ela vai se sentir confortável em visitar e tem espaços ali onde ela consegue comer sem gastar muito e ela pode vir simplesmente para fazer turismo, né? A gente está vendo aí essa área central da construção.
Ela foi baseada na obra de um artista russo, se não me engano. E ainda não está, porque esse shopping é bem novo, né? Mas essa área também vai ser aberta para visitação. Chegando bem pertinho ali, dá para ver, inclusive, os espaços, uma catraca ali, né? Que é para o pessoal passar, porque essa área será aberta à visitação. Ainda não. O shopping tem poucos meses. A gente vai ver vários lugares que ainda não tem lojas, porque as lojas estão sendo montadas ainda, enfim. Essa área é uma das áreas com alguns restaurantes que são um pouco mais caros. Esse à direita é o único que eu provei até o momento. É bem bom, inclusive. Mas eu provei uma dessas pizzas com trufa. E, pra ser sincero, eu não gostei muito, mas aí a culpa é do meu paladar infantil mesmo, né? Eu gosto de sanduíche de carne de porco. Enfim, subimos aí um dos lances de escada. Os espaços são bem amplos, né? Que é para evitar muita gente se esbarrando, principalmente nos feriados e épocas em que o lugar fica mais cheio mesmo. Mas hoje, como dá para ver aí, estava bem tranquilo. Mesmo assim, vários turistas tirando fotos. E aí, uma vez mais à vista, bem bonita desse lugar. Tanto durante o dia quanto durante a noite, esse lugar ficou bem bonito. Aqui a gente foge do pessoal tirando fotos, né? Pra não atrapalhar a vida de ninguém. Como eu tinha dito, esse vídeo foi gravado em uma segunda-feira à noite, após feriado. Então tá bem deserto mesmo, né? Pouquíssima gente. Em um fim de semana comum, é bem normal ter bastante gente circulando por aí. Aí à direita, mais alguns restaurantes, casas de chá, enfim, uns lugares bem legais aí. E agora a gente sobe mais um pouquinho para ver o que tem lá em cima. Essa ainda é simplesmente a área externa, né? Eu vou entrar logo mais para a gente ver um pouquinho de como é por dentro, mas primeiro eu achei legal dar toda essa volta para ver como é realmente um espaço bem aberto. Aí a gente consegue ver de novo ali a torre de TV. A torre de TV que é bem bacana para ser visitada porque ela tem o chão de vidro, né? Que é um negócio bem comum aqui. É bem normal ver aí em vídeos as pontes de vidro da China. E esse é um deles. Aqui na cidade acredito que seja o único, inclusive, que fique dentro da cidade, né? Mas geralmente em área de montanha, eles sempre fazem aí uma ponte de vidro que é para as pessoas fazerem vídeo com medo, enfim, é basicamente para gerar engajamento de rede social, né? Essa região aqui de fora também conta com um hotel. Aí mais uma vez a torre de TV, bem iluminada. Eu gosto bastante. Eu morei aqui perto, né, durante os meus primeiros 2 anos na China. Eu morei bem próximo dessa região. Caminhando mais um pouquinho, eu vou chegar ali na entrada desse hotel, né, que aí já é outra diferença de um shopping na China, né? Não são apenas lojas, nunca são apenas lojas. Então, dentro de um shopping, aqui é muito normal você encontrar academias, serviços de estética, principalmente feminina, casas de massagem, é bem normal encontrar. Escola de idiomas, é bem normal encontrar também. No que é voltado para crianças, na verdade, todo shopping aqui sempre tem uma área gigante para crianças. Então, é bem normal ter um tipo de mini parquinho, e escolas
também. Então, escolinha de inglês, escolinha de caligrafia chinesa, escolinha de esportes. A gente vai ver no próximo vídeo do outro lado escolas de dança. Então, um shopping geralmente ele não é apenas lojas, existe aí toda uma gama de serviços que estão acessíveis para quem visita, que é justamente para tentar combater essa tendência agora, né, no mundo inteiro, imagino que o Brasil esteja igual, que é de comprar tudo online. Né? A China tem um marketplace gigantesco, que é o Taobao, e no Taobao você encontra basicamente tudo. Né? Então, para convencer as pessoas a sair de casa, eles precisam de algumas estratégias. Né? Uma é investir em espaços que sejam mais turísticos. Outra é diversificar os preços, como eu tinha dito antes, né? Para que as pessoas tenham vontade de vir, às vezes simplesmente para visitar mesmo, tirar umas fotos, tomar um café, um chá, comer alguma coisa. E essa diversificação do tipo de produto e serviço que é oferecido para as pessoas que visitam o shopping, né? Então tem todo esse esforço para tirar as pessoas de casa mesmo, né? Porque hoje em dia é absolutamente mais fácil e cômodo simplesmente comprar tudo de casa. Bom, esse é um pouco da área interna. Como dá para ver, tem uma série de marcas aí que a gente reconhece facilmente, né? A China tem as suas marcas próprias para quase tudo, mas as marcas internacionais em geral ainda são bastante conhecidas e populares. Então, em um lugar como esse, a gente vai encontrar muitas dessas marcas que qualquer um de nós reconhece em qualquer lugar do mundo. Nos últimos tempos, eu tenho notado que está acontecendo uma espécie de substituição. Então, marcas chinesas estão crescendo em relação a marcas estrangeiras. Então, o Luckin Coffee, por exemplo, está tomando o lugar do Starbucks. A Huawei, pouco a pouco, vai substituindo a Apple, muito embora a Apple ainda seja muito forte. Né? Qualquer lançamento de iPhone aqui é uma loucura. Ali na esquerda uma loja da Lacoste e uma coisa que eu não estava esperando de jeito nenhum, que é um stand da Aston Martin. Eu não fazia ideia que isso estaria aí, com o carro de corrida e tudo. E resolvi descer para dar uma olhada, né? Aí mais algumas lojas. Algumas marcas que eu não faço a menor ideia de quais são ou se são muito famosas ou não. Mas essa parte do shopping, na maioria, são apenas marcas estrangeiras. E eu resolvi descer para ver o que estava acontecendo ali, né? Chegando aí um pouquinho mais perto de um stand da Aston Martin. Eles têm ali umas camisetas, capacete. E esses itens estavam à venda. Era possível comprar. E esse carro, que eu imagino que seja um carro de Fórmula 1, mas não saberia dizer com certeza. De qualquer forma, é bem legal. Um tipo de coisa que a gente não vê normalmente, então eu achei interessante deixar registrado aí. Tinha um segurança ali com cara de pouquíssimos amigos. E tá aí. Carro de corrida bacana. Uma bicicleta. E daí eu já me encaminhei para a saída.
Como dá pra ver, como esse shopping foi recém-inaugurado, você tem essas áreas em que as lojas existirão, mas ainda não, né? Provavelmente em processo de montagem, ou algumas provavelmente ainda nem foram alugadas. E aí, como eu tinha voltado já pro primeiro andar, resolvi caminhar até a saída e voltar pro ponto onde eu comecei o vídeo. Vamos até lá. Para poder conhecer o outro lado também, né? Aí, à noite, essa é uma área bem residencial. Então, cheia de prédios, bem diferente do que eu mostrei lá no meu primeiro vídeo, né? Que era uma área bem mais turística apenas. Mas essa é uma região com muitos edifícios, é uma região bem mais residencial. E tá aí o segundo lado do shopping. E o segundo lado vai ser um pouquinho diferente desse, né? E aí, com essa visão, então, eu finalizo essa parte. Se você gostou do vídeo, por favor, like, compartilhe, comente, se inscreva. E a gente se vê logo mais para conhecer o segundo lado. Muito obrigado e até mais.